Eu já tinha convertido os tambores da bateria. Vídeo na descrição. Então fui converter o bumbo. A minha bateria é uma Roland TD-07KV e usa o bumbo KD10. Primeiro eu medi a altura e profundidade, então decidi e comprei um surdo de 16 para transformá-lo em bumbo. Vou explicar como eu fiz a estrutura e a eletrônica. Na marcenaria, cortou o casco com 18 centímetros de profundidade. Aí eu tinha esses 3 pés do surdo. Então fui ver os pés do bumbo D16 do meu amigo Fábio. Fiz o molde para os pés de trás e outro para o pé da frente. O serralheiro alterou os pés como o molde que fiz. Depois só precisei pintar o pé de preto. A proteção de PVC do casco eu tirei. Vídeo toda semana. É muito importante a sua inscrição. Deixe o seu joinha, ative o sininho e compartilhe. Valeu! Quando comprei o surdo, veio junto outras canoas melhores, que a furação era diferente, então precisei refazer a furação. Para fazer a furação dos canecos, peguei as medidas do bumbo do meu amigo e fiz a marcação. Depois fiz todos os furos no casco, inclusive onde seria encaixado o P10 fêmea. Foi colocar o vinil. Depois cortei o excesso com o estilete. Os furos eu fiz com uma chave de ponta, mas também dá certo com uma chave Phillips ou qualquer outra ferramenta parecida. Dei um trato nas ferragens e montei o danado. Então eu comecei o projeto de como instalar o piezo, onde teve uma grande mudança. Vou mostrar rapidamente tudo o que fiz na primeira parte deste projeto, que depois eu descartei. Coloquei uma cantoneira de cada lado nos parafusos da canoa e uma madeira na horizontal onde iria a eletrônica. Mas achei a madeira de 5 centímetros muito estreita. Peguei outra madeira em uma marcenaria, fiz as medidas, cortei e coloquei no bumbo. Para começar a eletrônica, comprei placas de borracha EVA. Todos os materiais para teste que eu tinha eram espuma de 2 densidades e uma outra que é firme, tipo aquelas que vêm em embalagens de produto, o EVA de 5 mm e a placa de borracha de 1,5 e de 2,5 mm. Eu fiz vários testes com os materiais, como vou mostrar. O plano era o seguinte: tem aquela madeira horizontal no meio do bumbo, em cima dela colocar o material para absorver as vibrações do bumbo para o piezo, depois o piezo, depois outro material e por último a borracha onde o pirulito do pedal iria bater. A altura de toda essa estrutura deveria ficar 2 mm acima da borda do bumbo. Cortei sempre os materiais com 20 cm de comprimento por 15 de altura. Eu montei várias estruturas diferentes. Exemplo, uma camada de borracha de 2,5 mm, 4 camadas de EVA de 5 mm, atrás onde foi o piezo, e testei com esta estrutura em cima da espuma branca firme e também em cima da espuma macia. Vamos ver algumas das estruturas que criei e testei na bateria. O EVA eu colei com cola rápida, tipo Super Bonder ou Tech Bond, etc. As 2 camadas da espuma firme eu colei com cola de contato. A borracha no EVA eu colei também com cola de contato. Eu fixei a estrutura de EVA com a parte de baixo com fita dupla face, porque eu precisaria reutilizar a parte de baixo, então não usei cola. Coloquei o P10 fêmea no piezo. O piezo eu fixei na estrutura de EVA com fita dupla face. Testei cada um deles na bateria. Aqui alguns exemplos com o áudio gravado direto do módulo da bateria. Começo com o bumbo original e depois algumas das estruturas diferentes com o piezo. Eu também medi os decibéis da batida seca na estrutura do piezo, porque eu não queria que fosse muito mais alto do que do bumbo original da bateria. Usando a espuma cinza macia, o som saía muito baixo e os decibéis da batida seca também era menor. Usando a espuma branca firme com o EVA, o som saía em um volume entre 80 a 95% do bumbo original da Roland, e os decibéis da batida seca era equivalente ao bumbo original. Fixando a estrutura de EVA direto na madeira do bumbo, o volume era muito bom, mas os decibéis alto, porque não tinha amortecimento. A minha decisão final foi por 2 camadas de espuma firme, 3 camadas de EVA e uma camada da placa de borracha de 2,5 mm. Agora na versão final, eu pintei de preto toda a estrutura central, colei com cola de contato a espuma firme na madeira, com fita dupla face a estrutura de EVA e borracha na espuma firme. Eu não lacrei com cola porque assim eu tenho acesso ao piezo para fazer testes futuros e para dar manutenção. Deixei toda a estrutura 2 mm acima do casco. Ela era assim e ficou assim. Comprei e coloquei uma pele muda. Esta pele é só de enfeite. Eu decidi fazer o projeto do pirulito batendo na borracha porque todos os bumbos eletrônicos que eu conheço, o batedor bate em uma borracha ou algo parecido. De forma geral, eu gostei de como ficou. O único problema é que o volume da batida seca do batedor na borracha estava alto. O meu amigo Fábio, que me vendeu este tambor, veio testar e não gostou da altura do som da batida seca e me questionou por que eu não fiz este bumbo da mesma forma que eu converti os tambores da caixa tom 1, tom 2 e surdo. Vídeo desta conversão na descrição. Esse comentário só apoiou o que eu já achava.
Então fui para a segunda parte desse projeto. Montei as pirâmides de EVA para colocar o piezo. Coloquei o piezo com fita dupla face em cima de uma espuma. Isso é necessário para vibrações do tambor não ser transferida para o piezo. Depois fita dupla face em cima do piezo, que fixei na torre de EVA. Resumindo, espuma, piezo e a torre de EVA. Eu montei 4 estruturas diferentes, cada uma com seu fio e seu P10 fêmea, para testar individualmente na bateria. Decidi pelo piezo de 35 mm. Então fixei tudo em cima de uma cantoneira presa no bumbo. Coloquei a estrutura do piezo do lado oposto de onde o pedal fica preso. Isso para reduzir qualquer vibração que o pedal possa passar para o piezo. Para isso precisei fazer um furo na parte superior do tambor. Mesmo usando pele muda, ela faz barulho, e para reduzir qualquer reverberação, eu revesti a parte interna do bumbo com espuma. Nesse projeto a pele muda é totalmente funcional, então a estrutura do piezo precisa ficar 1,5 mm acima do tambor, e o pirulito bate diretamente na pele muda. Estou usando algumas semanas sem colocar o protetor de pele onde bate o pirulito, porque desejo usar dessa forma. Estou tomando risco. Os resultados. Primeiro, o som eletrônico emitido pelo bumbo. Agora, o resultado dos decibéis da batida seca. Comparada ao bumbo original da Roland KD10 e às soluções viáveis que dei na primeira parte desse projeto, do pirulito batendo direto na borracha, tenho em torno de 10 decibéis a menos na batida seca. É uma ótima redução. Caso eu tenha algum problema neste bumbo, eu faço um novo vídeo. Na descrição tem os vídeos que fiz da conversão dos tambores e muito mais. Espero que você tenha curtido o vídeo. Valeu!